Nesse vídeo eu vou falar um pouco sobre o índice S&P 500. Vou falar se vale a pena investir no índice, o que ele é, quais são os ETFs que replicam esse índice e vou comentar um pouco sobre as três possibilidades em ETFs que em geral as pessoas têm para investir no S&P 500, que são os ETFs SPY, IVV e VOO. Para quem não me conhece ainda, meu nome é Otávio Paranhos e nesse canal eu falo como você monta uma carteira de aposentadoria global, investindo tanto no Brasil quanto no exterior, especialmente em renda variável. As pessoas elas gostam muito de falar que vão investir no S&P porque é o índice mais famoso de todos. O que é um índice, Otávio? Um índice é apenas uma cesta teórica de ações e essa cesta, o S&P 500, ele é composto por 500 das maiores empresas dos Estados Unidos. Então, muitas vezes, quando a gente fala em investir no exterior, as pessoas pensam, então eu vou investir no S&P 500. Na realidade, elas falam isso também porque entre todas as possibilidades de investimento que tem, o S&P 500, como você pode ver aqui nos últimos 11 anos, foi um dos ativos que mais rendeu comparado com todos os outros ativos no mundo, ajustado pelo risco, tá? Na realidade, quando a gente compara desde 1926, tem um estudo que eu encontrei que mostra isso, que apenas em 0,57% de todas as vezes que houve investimento durante 11 anos, o S&P teve um retorno com tão baixa volatilidade como agora. Então realmente é muito pouco provável que você veja uma performance dessa aqui no S&P no futuro, certo? Nos últimos 11 anos ele rendeu 315%. Quando a gente compara com o Brasil, você vê tem uma diferença muito grande. O Brasil na realidade teve uma perda em dólares em 33% negativo. E quando a gente compara com outros países desenvolvidos, a gente vê que os outros países desenvolvidos tiveram um ganho de apenas 69%, tá? Além disso, também eu queria mostrar na realidade qual foi a comparação do S&P 500 com outros índices no mundo nos últimos anos, porque as pessoas adoram ver aquilo que mais subiu, mas tem que ver de uma perspectiva histórica bem mais longa, tá? Quando a gente compara aqui, por exemplo, o S&P 500 com um ETF que replica todas as ações do mundo, todo o mercado mundial, você vê que o mercado mundial teve uma rentabilidade muito parecida com o mercado americano, tendo uma rentabilidade inferior nos últimos anos, e é isso que chamou a atenção do pessoal, por isso que todo mundo quer investir naquilo que mais subiu, quando na realidade a performance dele é muito parecida, tá? E quando a gente olha aqui por que tem essa diferença, principalmente porque as ações americanas ficaram um pouco mais caras, não é porque elas são melhores necessariamente, tá? Na realidade as ações do resto do mundo estão um pouco mais baratas, por isso que o índice parece que ele não subiu tanto, mas na realidade a performance histórica é muito parecida. E você vê que teve outros períodos aqui, ó, perto de 1980, 1990, que o índice do mundial superou o índice americano, então você tem que considerar isso, tá? Além disso, quando a gente compara o índice americano com o índice dos países desenvolvidos fora dos Estados Unidos, ou seja, Europa, Japão e Austrália ali, você vê que também teve uma rentabilidade relativamente parecida. No último período não tiveram uma rentabilidade tão boa, mas você vê que retornos passados não são garantia de retornos futuros. Durante a maior parte do tempo, se eu perguntasse para você até 2006 o que rendeu mais, o investimento nos países desenvolvidos fora dos Estados Unidos teria rendido bem mais do que o mercado americano. Então isso você tem que considerar, isso desde 1969, tá? Então tô pegando um dado bem grande aqui. Quando a gente compara, por exemplo, com os mercados emergentes, a gente vê que os mercados emergentes também tiveram uma rentabilidade muito parecida com o mercado americano, desde 1987, que é desde quando eu consegui achar dados, até agora em março de 2020, você vê que os mercados emergentes são bem mais voláteis. Inclusive por isso que eu já fiz vídeo aqui mostrando por que o Brasil é bem mais volátil que o mercado americano. Você vê que teve períodos grandes em que ele passou, quando teve a subida das commodities, a subida do petróleo, e agora deu uma estagnada, mas a performance no final foi equivalente, foi a mesma. Então você vê que na realidade não tem regra objetiva dizendo o que rende mais, tudo depende da situação. Mas então você pode me perguntar o que é o S&P 500? São então as 500 maiores empresas. E o S&P, ao contrário da maioria dos índices passivos, ele é um índice em grande parte ativo, porque apesar dele ter algumas regras internas, é um comitê, é um grupo de pessoas que pertence à empresa Standard & Poor's, que é o S&P, que é uma agência de classificação de risco e também de criação de índices. Então eles criam vários índices, várias cestas,
E uma delas, a principal, é o S&P 500. Então é um grupo de pessoas dentro dessa empresa que vai determinar o quê? Qual é o objetivo deles? É selecionar as 500 maiores empresas, mas que representam o mercado americano de uma maneira geral, ou seja, sempre de forma proporcional a cada um dos setores na economia. Não adianta nada ter só 500 empresas de um setor que eles não vão escolher só aquele setor. Eles buscam sempre representar a economia americana de maneira neutra com o S&P 500, tá? É bem importante também dizer que as regras que o índice usa não é só o tamanho, não é só o setor, mas também a capitalização de mercado, a liquidez, o domicílio, ou seja, onde é que ela fica, o float público, ou seja, quanto que de cada empresa é negociado, porque se uma empresa for muito grande, mas apenas uma pequena fatia dela for negociada no mercado, isso aí tende a penalizar a empresa na classificação desse índice. Além disso, obviamente, como eu já falei, a questão dos setores, da viabilidade financeira da empresa e também o tempo que a empresa está sendo negociada nos Estados Unidos. Então você vê que são alguns critérios subjetivos aí e não totalmente objetivos, como acontece em outros índices 100% passivos e 100% dependentes de regras objetivas. O S&P 500 é um índice na realidade ativo, mas que tem vários critérios bem rígidos que fazem com que tenha muito pouca volatilidade de ações, né? As ações não ficam entrando e saindo o tempo inteiro, que nem acontece, por exemplo, em um fundo de ações totalmente ativo, certo? Então, o S&P 500 é basicamente isso, representa 80% da capitalização de mercado nos Estados Unidos, ou seja, se a gente somar o valor de todas as empresas americanas, o S&P 500, que são 500 empresas, tem uma equivalência de mais ou menos 80%, você vê que é uma equivalência bem grande, mas aí a gente tem mais praticamente outras 3 mil empresas, que são empresas menores, que não estão dentro do índice, mas obviamente representam o restante dos outros 20% da capitalização de mercado nos Estados Unidos. Então assim, quando você se pergunta, será que eu invisto no S&P 500? Será que eu invisto no S&P 500? Você tem que pensar qual é a carteira que você quer e depois você vai atrás de um ETF correspondente, certo? Então você tem que pensar, quando eu falo qual é o tipo de carteira que você quer, qual é a seleção de ações, ou seja, quais ações vão entrar e qual é o peso delas dentro da sua carteira, qual é o peso das ações dentro de um índice, um ETF eventualmente que você for comprar. Você tem que entender o seguinte, o que é o S&P 500? Ele é um índice que tenta refletir empresas grandes nos Estados Unidos e que, em geral, é um índice de tendência. O que isso significa? Significa que, como ele compra empresas grandes, se uma empresa cresceu de tamanho, na próxima vez que houver um rebalanceamento, o S&P vai comprar mais desse índice, porque como o tamanho dela é um critério, ele vai acabar levando em consideração o crescimento da empresa e ele vai comprar mais. Então você vê que ele compra mais o que subiu de preço. Isso é um pouco contraintuitivo, porque em geral as pessoas, elas tendem a pensar, não, mas para ganhar dinheiro eu tenho que comprar o que caiu e vendo quando subiu. E um índice como esse faz o contrário, um índice como esse compra o que subiu, ele não compra o que caiu. Se subiu no próximo rebalanceamento, ele vai comprar mais ações daquela que subiu mais. Então, na realidade, quando a gente pensa em prós e contras, quais são os prós do S&P 500? Os prós do S&P 500 é que ele tem uma boa representatividade do mercado americano, porque 80% do mercado está dentro desse índice. Além disso, ele tem uma diversificação bem razoável, porque todos os setores estão dentro desse índice. E além disso, as empresas grandes tendem a ser menos voláteis, na realidade uns 20% menos voláteis do que empresas menores. Então isso significa que o S&P 500 tem um pouco menos de riscos em comparação com todo o mercado em geral. Além disso, quais são os contras do S&P 500? O principal contra dele é que ele é um índice regional, ele é um índice americano, tá? Então, apesar de serem empresas grandes, que são em geral multinacionais, e têm receitas em outras partes do mundo, então gerando uma diversificação também de receitas, na realidade 71% das receitas das empresas do S&P 500 são dos Estados Unidos, isso significa que 29% são de fora dos Estados Unidos. Apesar disso, apesar de ter uma diversificação de receitas, não há diversificação quando a gente pensa em avaliação do preço das empresas. O que é isso, Otávio? Muito complicado. Vou explicar para você. Duas empresas, uma que é negociada na Europa e uma que é negociada nos Estados Unidos. Se elas forem iguais, o valor delas pode ser diferente por estar em um país em um determinado ciclo da economia e outro em outro ciclo. Se uma empresa está num país
em muita crise, aquela empresa pode valer menos, apesar dela ter o mesmo lucro, a mesma receita, a mesma consistência que uma outra que está em outro lugar. Então você vê que apesar de empresas poderem ter receitas em diversos locais do mundo, como é do caso do S&P 500, as empresas elas estão só numa região e consequentemente estão sujeitas à avaliação somente de uma região. Então isso é um ponto negativo porque reduz a sua diversificação. Além disso, reduz a diversificação também na parte de tamanho, obviamente, porque tem muitas empresas menores, small caps e mid caps, né, que são empresas de média capitalização de mercado, empresas não tão grandes nem tão pequenas, que tendem sim, na realidade já foi comprovado, tendem sim a performar melhor do que a média do mercado ao longo do tempo, porque em geral elas são um pouco mais arriscadas naturalmente, porque elas são menores, tá? Então assim, você pega um pouco nessa parte da rentabilidade, certo? E o último ponto, como eu já falei, que é um fator contra, é essa questão do peso que é dado dentro do índice às empresas. As empresas que mais cresceram são aquelas que o índice acaba colocando mais peso em cima. E isso, como eu falei antes, é um pouco ruim porque pode acabar fazendo que você não compre empresas que estão em condições boas de comprar, empresas que estão em oportunidade, entre aspas, empresas que estão mais baratas do que deveriam. Então, assim, a questão é, vale a pena ou não vale a pena comprar o S&P 500? Bom, como o Warren Buffett disse, você pode ver aqui nesse vídeo que ele falou que se ele pudesse, ele compraria o S&P 500 por longo prazo. Vamos ver. If you'd been a pension fund and you put $1 million into the S&P 500 at that time and reinvested it, during my investing lifetime, that million would have turned into 5.3 billion. You would have gotten, for every dollar you put in, you've gotten over $5,000 without ever reading a headline, an annual report. You didn't have to know accounting. You just had to believe in America. And you didn't have to pick the right stock. You just picked America. That worked the last 77 years, but there's a question that came in, T29. This is from Scott Baker. With so many people in the S&P index funds, is it still market neutral and the best investment vehicle for most people? Yeah, I think it's the best investment because most people don't know how to pick stocks, and most of the time I don't know how to pick stocks. I mean, it's not an easy game, and by definition, people are going to do average. I mean, take everybody in aggregate, and if half of them are paying big fees and jumping around and paying brokerage commissions, the other half have to do better. Bom, como você viu aqui, o Warren Buffett concorda que é um bom índice. Eu não vou dizer que ele é um índice ruim, tá? A questão é, eu vou dizer que ele poderia ser melhorado porque você tem diversas possibilidades no mercado americano. Você não é obrigado a investir no S&P 500, que é o índice mais famoso. Então, assim, se você quisesse ter uma exposição neutra ao mercado americano, o que eu acho que é mais razoável? É você comprar um ETF como, por exemplo, o VTI, que ele replica todo o mercado americano de maneira neutra, porque ele não pressupõe, ele não tem nenhum critério subjetivo de nenhum comitê que vai colocar para dentro ou para fora alguma empresa. Ele compra o mercado inteiro. Consequentemente, ele é muito barato também, a taxa de administração é muito baixa, de 0,03%. Então, assim, esse é um índice que ele é mais neutro do que o S&P 500 e tende a performar melhor no longo prazo porque ele tem empresas menores dentro dele. Mas saiba que você vai estar bem seguro também porque todo o S&P 500 já está dentro do VTI na realidade. Além disso, um outro ETF que eu gostaria de comentar, se você não quer ter muito essa parte cíclica do S&P 500, que na realidade ele acaba comprando as empresas que mais subiram, então ele reforça um ciclo, quando na realidade isso pode ser um pouco ruim, porque se tiver uma crise ele vai sofrer mais, você pode, por exemplo, considerar um ETF como o RSP, que ele é um ETF que compra as empresas do S&P, ou seja, aquelas do comitê que selecionou para representar o mercado americano, mas ele dá pesos iguais, ele não dá pesos proporcionais à capitalização de mercado. E isso faz com que, logicamente, tenha um peso proporcionalmente maior nas menores empresas do S&P 500 e ele seja anticíclico. Como assim? Se uma ação subiu muito, quando tiver o próximo rebalanceamento do índice, o índice vai comprar menos daquela ação para voltar ao patamar de divisão equânime entre as 500 empresas do índice, tá? Então, assim, faz bastante sentido, eu vejo, e historicamente no longo prazo, esse ETF performou melhor do que o S&P 500, comprando as mesmas empresas. Mas se você está decidido que você quer investir no S&P 500 e você está em dúvida entre aqueles 3 ETFs que eu mencionei inicialmente, um é do SPDR, outro é da Vanguard,
e o outro é da BlackRock. Bom, o que eu posso dizer? Eu acho que você tem que focar no que interessa. As pessoas vivem focando no que não interessa, tá? Então, assim, o que não interessa? Liquidez para você que é investidor, pessoa física muito pequena no Brasil, não interessa. Por quê? Porque, por exemplo, o da iShares, o IVV, negocia 2,8 bilhão de dólares por dia. O VOO da Vanguard negocia 2,37 bilhão de dólares por dia. E o SPY da SPDR, ele negocia 51 bilhões de dólares. Então, assim, os 51 bilhões de dólares é melhor. Sim, é melhor, mas assim, para você não faz absolutamente diferença nenhuma. Não leva o que não faz diferença em consideração. Não considera o que é irrelevante, tá? Então, liquidez nesse ponto é irrelevante, porque os 3 ETFs têm bastante liquidez. O gestor também acho que não interessa, porque os 3 gestores são extremamente consolidados, que é a BlackRock, a Vanguard e a SPDR, extremamente consolidados no mercado há anos, não tem problema nenhum investir neles. O seu risco não está no gestor, o seu risco está no índice que você compra e não no gestor. Além disso, a taxa de administração, que no meu ponto de vista todas elas já são muito baixas, mas logicamente é melhor optar pelo ETF que tem a taxa de administração menor. Entre eles, o VOO tem a taxa de administração menor, tá? O da Vanguard, que é 0,03, é a mesma taxa do VTI. O IVV da BlackRock tem uma taxa de 0,04 e o SPY da SPDR tem uma taxa de 0,09. Então, por exemplo, se fosse eu compraria o VOO, tá? Isso não é uma recomendação de investimento, você tem que fazer a sua análise, todo tipo de investimento pode trazer risco ao investidor e retornos passados não garantem retornos futuros, tá? Eu queria apenas trazer uma visão um pouco mais de longo prazo aqui e fazer você entender o que você está comprando quando você investe no S&P 500, beleza? Se fez sentido esse conteúdo, dá um like para eu saber que você gosta e para eu fazer mais conteúdos parecidos. Se inscreve no canal e ative as notificações para não perder nada que eu for colocando aqui, beleza? Valeu!